Olá pessoal, hoje no vídeo que eu vou mostrar para vocês, nas dicas rápidas sobre Java, vou estar falando sobre a API de datas do Java 8. Quem já trabalha com Java há muito tempo aí, sabe a dificuldade que é para trabalhar com a classe Date e Calendar. Essa API de datas do Java 8 veio para resolver esses problemas que nós tínhamos aí, para facilitar na verdade, né? E está muito boa. Como o nosso objetivo é ser rápido e prático, já vamos apresentar para vocês aí. A classe que representa a data no Java 8 é a localDate. localDate. Se eu quero imprimir, por exemplo, o dia de hoje, simplesmente venho aqui, localDate, veio com muito métodos estáticos, né? No nosso caso aqui agora é o now. Simples assim, para me imprimir a data de hoje. Eu venho aqui, vou executar, executar mais uma vez aqui para mostrar o console, vou jogar o console aqui embaixo. Isso. Então, como você pode ver aqui, apresentou a data. Não se preocupe com esse formato, que logo mais eu estarei falando sobre o formatador, né? Os formatadores. Bem, o que mais nós podemos apresentar aqui com esse objeto? Vou citar alguns exemplos aqui, né? Vamos apresentar o dia da semana. Aqui no meu objeto criado. Dia da semana. Podemos apresentar também a descrição do mês, né, daquela data. GetMonth, ponto, name também. Né? E por último, podemos apresentar o ano. Né? Que ano que é essa data aqui que a gente criou o now de hoje. Se eu executar aqui mais uma vez, acompanhar o console que foi apresentado. Né? O dia da semana, o mês e o ano. Então, veio com muitos métodos estáticos, né? Dá uma pesquisada, que você vai ver que tem muita coisa que tem mesmo. Outra coisa que podemos fazer é, por exemplo, aqui no localDate, passar uma data fixa. Vamos, por exemplo, passar aqui uma data futura. Nesse caso, eu vou passar aqui, dá a opção de eu passar o ano. Posso passar o mês também. Tem um enumeration para isso. Vamos passar aqui, por exemplo, agosto. E o dia, 28 de agosto de 2020. Vou apresentar aqui, vou apresentar um Ctrl+C, Ctrl+V para
agilizar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Da mesma maneira, ele vai apresentar aqui no console 28 de agosto de 2020. Então você pode criar uma data fixa aqui, você quer criar uma data, né, de nascimento, alguma coisa para fazer algum cálculo. Então você pode setar a data fixa de uma maneira mais simples, né? Se eu quiser fazer um cálculo, por exemplo, quantos anos é a diferença da data de hoje com a data futura que eu acabei de criar. Como eu já mostrei, o objeto ele me retorna o ano. Só vir aqui, pegar o ano da data futura, subtrair com a data de hoje. Podemos ver aqui nós vamos aqui ver a diferença, né, dessa data criada de hoje com a data futura, que são 3 anos. Estamos em 2017, data futura aqui 2020. Quando você quer aprofundar mais coisas, tem a classe Period. Classe Period, ela é mais precisa, né? Te dá algumas coisas a mais que você quer. Por exemplo, vou passar aqui, né? Between, passar a data de hoje, uma data inicial, uma data final aqui. No nosso caso aqui é a nossa data futura que eu acabei de criar. Com isso, ele já vai nos mostrar aqui as diferenças que tem. Mais uma vez, usar o Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ser mais rápido. Ele vai te mostrar a diferença exata, né, que tem entre essas datas. Como podemos ver aqui, ó, veio um formato meio estranho, mas não se preocupe, vou estar mostrando uma nova forma também de printar. 2 anos, 8 meses e 24 dias. Né? Então é a diferença exata de hoje com a nossa data futura que eu acabei de criar. O que mais eu posso mostrar aqui? De maneira mais amigável, né? Vou criar aqui, mais 3 aqui. Diferença em anos, ele também te retorna aqui a diferença em anos. Posso mostrar também o que? A diferença em meses. Classe período também retorna os meses, a diferença em mês. E também, para finalizar aqui, a gente retorna a diferença em dias.
Foi com esse formato estranho aqui que ela mostrou. Nós podemos pintar aqui uma maneira mais amigável, né, de se entender. Vou executar aqui novamente. Pode ver, printou 2 anos, 8 meses e 24 dias. Muito legal essa classe, né? Nos ajuda bastante, ter uma coisa mais precisa. Como eu falei anteriormente, agora estarei mostrando os nossos formatadores. Então, Date Time Formatter. Vou criar um formatador aqui. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem que são vários, já tem vários já definidos aqui, né? Muitos aqui, muitos. Mas no caso aqui eu vou passar um que a gente já está acostumado aqui. Né? Vou passar um fixo aqui que é o dia, mês e ano. Criar uma variável para receber aqui, só para ficar mais fácil. Pega a nossa data futura, no caso aqui, colocar o método formatos dela, passando o nosso formatador. Como nós podemos ver aqui no console, será printada aqui a data formatadinha. Tá aqui, ó. Dia, mês e ano, né? Então, formatador, muito legal também. Outra classe, porque a classe local date, ela só te retorna o dia, né? Só te retorna a data, não te retorna as horas. Então, nós temos outra classe, que é a local date time. Nela a gente vai ter as horas também. Chamando aqui o mesmo método, now. Eu já vou criar aqui um formatador para as horas, né? Porque eu quero usar outro formatador diferenciado daquele ali. Como eu falei, o local date é para somente a data mesmo. Vou jogar aqui um formato. Vou acrescentar aqui no meu padrão horas, minutos e segundos. Vou ver aqui mais uma vez para estar facilitando, para andar mais rápido. Mesma maneira de cima, chamar o formato. Chamar o formato, passando nosso formatador. Passando o mesmo de time aqui, que já contempla a hora, minutos e segundos. Se eu executar aqui, podemos ver, está aí a data formatadinha, bonitinha. Agora eu vou mostrar para vocês, vou criar alguns métodos aqui que simulam assim, o dia a dia, né? A realidade mesmo, que é preciso, né? Assim, que a gente vai encontrar aí no desenvolvimento de sistemas, né? Regras, né?
Começar com o mais simples aqui, que é um método que me retorna a idade. Dado uma data, ele vai me retornar a idade. Seguir o padrão aqui. Eu vou passar uma data para ele. Eu faço de uma maneira bem simples, né? Vou usar meu period, classe period, between, vou passar a data formada aqui no método, né? Comparando com hoje. Local date, mas eu vou chamar no método static now. E ele vai retornar para mim a diferença em anos. Então vai te dar a idade, daquela pessoa, daquele cliente que você está precisando saber. Vamos fazer a chamada do método aqui, né? Para exemplificar melhor. Vou até pegar um exemplo aqui de uma data fixa, né? Um recurso que tem, de maneira simples. Criar uma data aqui para ser passada. Vamos imaginar o nosso cliente, 1979. Colocar setembro. De setembro de 1979. Quero saber a idade. A variável para receber eu poderia printar direto, mas para ficar bem, simular assim dia a dia, né? Como que você cria um método, vai lá para receber. Quando você está chamando um método, você não vai simplesmente printar, né? Você vai fazer alguma coisa, né? Talvez você precise passar essa variável. Vamos simular aqui de maneira correta mesmo. Ele retorna um int, então vou colocar aqui. Salvar, executar. Tá aí, 38 anos. Vamos supor que nasceu em 1990. Né? Rodar. Aí o cliente tem 27 anos. Então, assim, um exemplo, né, um dos métodos que pode, né, acontecer aí no dia a dia dos sistemas reais. Né? Um outro exemplo que nós podemos fazer, que pode ter uma regra de negócio no sistema, é verificar se, numa pesquisa, por exemplo, né, se a data inicial é maior do que a data final. Né? Isso é bem comum aí nos sistemas de pesquisa, né? A gente tem um range de dados. Então vamos fazer aqui um método. Verificar se a data inicial é maior do que uma data final.
Vou passar aqui duas datas. Uma data inicial e uma data final. Esse nosso método vai verificar se a data inicial é maior do que a data final. Caso seja, ele não vai retornar falso. Como que eu faço? Tem tanto o isBefore quanto o isAfter. No caso aqui, vamos primeiramente um exemplo do isBefore. Vou pegar a data final, né, verificar se ela é antes da data inicial. Se ela for antes, é porque vamos retornar falso. Nosso método, né, está verificando isso. E tem que ser antes, é a data inicial. Se a data final é antes, então ele vai retornar falso. Caso contrário, ele retorna true. Agora vamos fazer a chamada desse método. Para exemplificar também. Vou pegar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Fazer a chamada desse método. Criar duas datas. Start date, uma data inicial e uma data final. Vamos passar aqui 2017, em dezembro, 2017, estamos em dezembro. Passar aqui que a data inicial é 20 de dezembro e a data final 10 de dezembro. Criar um boolean aqui para receber esse valor. Result. Chamar o método. Passando a minha data inicial e minha data final. Pintar aqui o resultado. Ao executar, ele vai retornar falso, justamente porque a minha data aqui está 20 de dezembro e a data final está, se nós invertermos esse aqui, colocar esse aqui 20 e aqui 10, salvar, executar, tá aí, true, que realmente agora está certo, a data inicial ela é menor do que a data final. Vamos criar mais um método aqui para que exemplifique o dia a dia também. Um método que verifica se a data passada ela é maior do que hoje. Ela não pode ser maior do que hoje. Uma data final lá na pesquisa ela não pode ser maior do que hoje, cara. O máximo que ele pode pesquisar é só até hoje. Então a gente vai fazer um método que, dado uma data, ela vai verificar se ela é maior do que hoje. Vamos criar aqui uma data. Essa data será maior do que hoje. Agora aqui vamos usar diferente do de cima ali que a gente usou. Eu vou pegar a data
verificar se ela é is after de hoje. Se ela for depois de hoje, né, então é falso. Ela não pode ser maior do que o dia de hoje. É uma pesquisa só até hoje, né, no exemplo do sistema. Caso contrário, retorne true. Agora vamos fazer chamada desse método também, para exemplificar. Mais uma vez vou criar uma data aqui. Tendo vários aqui só para ficar mais explicado, para vocês entenderem o que está acontecendo. Essa data eu vou verificar se ela é maior que hoje. Aqui 2017, dezembro, 1º de dezembro. Mais um aqui, vai acontecer só para grande nome, mas é só para a gente verificar. Fazer a chamada do método, passando a data, nós vamos verificar. Chamada do método. Se eu executar, vai me retornar true, porque a data realmente não é maior do que hoje, está certo. Se eu passar aqui 30 de dezembro, executar novamente, vai me retornar falso, é maior do que hoje é 4 de dezembro. Então, mais um exemplo de método aí que acontece no dia a dia, né? Uma data final não pode ser maior do que hoje, né? Na pesquisa. Outro método interessante é o que valida um intervalo, por exemplo, né? Hoje os bancos de dados, as tabelas, uma tabela muito grande, você não pode botar um intervalo muito grande de datas, né, na pesquisa. Por exemplo, tem muita validação no intervalo de 30 dias. Então, vou fazer um método aqui que verifica se aquele intervalo é maior do que 30 dias. Vou criar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, que é uma data inicial e uma data final. Dessa data eu vou verificar. Como nós vimos aqui no período, né, que você pode ver aqui, nos prints que nós estamos aqui no começo, ele te dá aqui a diferença de anos, mês e dias. Né? Não soma os dias aqui, por exemplo, né? 2 anos, que hoje nós vimos aqui, não é 365 mais 365. Né? Então, a período não é uma boa para a gente fazer isso. Né? No Java 8, nós temos uma classe chamada ChronoUnit. Ela realmente dá, você consegue pegar ali todos os dias, né? De 10 anos lá, ela vai multiplicar 10 vezes 365 que vai te dar. Então,
Column unit, bota days, between, e nós passamos aqui a data inicial e a data final. Eu poderia também passar ali o dia como parâmetro, né? Mas no nosso caso aqui a gente só quer um método fixo mesmo, verificar 30 dias. O intervalo é maior do que 30 dias. Se for maior do que 30 dias, então ele retorna falso. Ele não pode ser maior que 30 dias. Né? Caso contrário, ele retorna true. Então, bem simples, 11 unit dia já verifica se é maior que 30. Então, isso aqui é muito usado no dia a dia. A gente faz a validação, né, de um intervalo de datas. Vamos fazer agora a chamada do método aqui em cima. Vou pegar duas datas aqui também. Só para exemplo, 30 dias. 30 dias. Vou colocar, por exemplo, novembro. Dia 2 de novembro. Deixa eu pensar. Variável boolean, fazer a chamada do método. Ele passa uma data inicial e uma data final. Vou botar aqui o resultado dessa nossa validação. Eu passei aqui 2 de novembro a 20 de dezembro. Ele retornar falso. Retornou falso, que é maior do que 30 dias. Você não pode fazer essa pesquisa. Nós colocarmos aqui, por exemplo, dezembro. Executar. Está aí, verdadeiro. Então, para dentro daquele range, essa pesquisa pode ser feita. Né? Outra classe interessante também, Java 8, é a Instant. Ela é usada mais para você validar um tempo de um processo. Né? Ela pega as horas do Instant. No caso aqui, eu vou dar um now, mesmo método estático. Então, aí nós imaginamos aqui uma execução de um processo. Vou colocar mais daqui a pouco. E logo após o processo, né, a gente está querendo verificar o tempo, nós criamos outro. E agora, existe a classe Duration. Opa. Que é ela que vai te dar as informações dos tempos.
Pronto, com isso aqui nós temos a duração. Vou printar aqui. Ctrl V aqui só para... A gente pode ver tanto em segundos, que é o que? A duração. A gente retorna os segundos. E também nós podemos ver em milissegundos. Eu vou colocar aqui agora na execução, só para simular mesmo, uma thread aqui. Momento sleep. Vou colocar 1 segundo. Só para simular mesmo, para a gente ver o resultado aqui da duration. Vou executar aqui. Tá aí, 1 segundo, 1001 milissegundos. Então é isso aí, galera. Era mais só um exemplo rápido mesmo para vocês verem. Né? Tem muito mais recursos. Isso aqui foi só um inicial mesmo. Se você está precisando de alguma coisa, pense em fazer na mão, dá uma pesquisada primeiro, porque tem muita coisa essa nova API do Java 8. Tá bom? Obrigado aí pela atenção. Um abraço a todos. Até a próxima.